Bom dia, meus amados amigos e irmãos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pão de Cada Dia, o nosso alimento diário, a Palavra de Deus. Que a graça, a paz, o amor e a misericórdia de Deus, nosso Pai, e de seu maravilhoso Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor, esteja com cada um de nós nesse dia de hoje. Vamos estudar a Bíblia? O texto que vamos estudar hoje está no livro de Amós, capítulo 4, verso 12. Amós, capítulo 4, verso 12. Assim diz a poderosa e bendita palavra do nosso Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos e amigos, você que ainda não entregou sua vida completamente a Jesus, você que ainda retém alguma coisa que Jesus já te pediu, mas você ainda não entregou, talvez seja um hábito, talvez seja um vício, talvez seja um pecado escondido, ou talvez seja uma mágoa que você não quer abandonar, talvez seja o orgulho, talvez seja alguma coisa que ninguém conhece, mas você sabe e Deus também sabe. Você que sabe que precisa fazer uma entrega completa. Eu quero fazer uma pergunta muito séria para você. O que precisa acontecer para que você entregue completamente a sua vida a Jesus? O que você está esperando, meu irmão? O que ainda precisa acontecer? Será que precisa mais sinais acontecer? Será que precisa acontecer uma tragédia? Será que você precisa perder alguma coisa muito preciosa para você, para finalmente poder dizer: Senhor, eu entrego tudo ao Senhor? Pensa comigo, meu amigo. Se a sua filha estivesse agora debaixo dos escombros de uma construção, você consegue imaginar? Nós vemos pela televisão os terremotos acontecendo ao redor de nós, os prédios caindo, pessoas ficando embaixo de entulhos ali, morrendo sem ter como receber ajuda. Agora imagina se fosse a sua filha que estivesse ali debaixo daqueles escombros. Você consegue imaginar, meu irmão? Sua filha soterrada ali, você sabendo que ela está ali, talvez até ouvindo a sua voz, mas sem conseguir tirar ela dali. Naquele momento seria difícil se ajoelhar? Seria difícil clamar a Deus? Seria difícil dizer: Senhor, tem misericórdia, salva minha filha. Pai, eu entrego minha vida a Ti. Então, meus queridos irmãos, e se fosse você debaixo desses escombros? Agora imagina que é você debaixo daqueles escombros. Você está soterrado, não consegue se mover, não sabe se alguém vai te encontrar, não sabe quanto tempo ainda tem de vida. O que seria importante para você naquele momento? Seu dinheiro? Sua posição? Seu emprego? O seu orgulho? A opinião das pessoas? Aquele pecado que você não quer abandonar? Agora pense em outra possibilidade, meus irmãos. Imagine que você estivesse em um naufrágio, a embarcação afundando, a água entrando, você percebendo talvez que não vai conseguir sair a tempo. Ou imagine que você está se afogando, tentando respirar, procurando alguma coisa para segurar, na escuridão ali, percebendo que suas forças estão se acabando. Agora, naquele momento, seria difícil você entregar a sua vida completamente a Deus? Então, meus irmãos, aquilo que hoje parece tão difícil de abandonar, será que continuaria sendo tão importante para você? Tão difícil de abandonar? A bebida, o cigarro, a pornografia, a diversão, o dinheiro, a televisão, o celular, a fofoca, ou aquela coisa que está ocupando o lugar de Deus em sua vida? Imagina você lutando para respirar, dizendo: Senhor, se eu sair daqui eu mudo, Senhor. Se eu sobreviver eu vou buscar o Senhor de todo o coração. Se eu sair daqui, se eu me tirar daqui, se eu me salvar, eu vou abandonar esse pecado, Senhor. Eu vou voltar a ler a Bíblia, eu vou voltar a orar. Eu vou entregar minha vida completamente, Senhor.
Me tira daqui e me salva. Meus amados amigos e irmãos, eu faço novamente a pergunta: por que esperar? Por que esperar a tragédia, os escombros, o naufrágio? Por que esperar o seu ar terminando ali, ter falta de ar? Por que não escolher Jesus hoje, entregar a vida completamente hoje, que você pode respirar, você pode andar, você tem essa liberdade para viver, para Cristo? Por que, meus irmãos, esperar a vida colocar você numa situação extrema para finalmente perceber que aquilo que você não queria entregar nunca valeu a pena, nunca valeu mais do que Jesus? Existe algo ainda mais sério, meus irmãos. Talvez você esteja imaginando que vai ter essa oportunidade. Agora pense: um dia eu volto, um dia eu abandono, um dia eu vou consertar minha vida. Antes de morrer eu me entrego. Mas a palavra de Deus diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o coração. Hebreus 3,15. Hoje, meus irmãos, hoje, você não precisa de uma tragédia para voltar para Cristo. Você não precisa perder uma perna para voltar para Cristo. Você não precisa estar doente no hospital, a sua filha, o seu filho, para que você volte para Cristo. Você não precisa estar ali lutando com a morte. Não precisa esperar isso acontecer. Você está ouvindo a voz de Deus agora. Então por que você não entrega aquilo que você ainda está retendo? Se você estivesse diante da morte, você entregaria imediatamente. Entregue toda a sua vida ao Senhor Jesus, meu irmão. O que você está trocando pelo Senhor Jesus? Nós conhecemos a história de Judas, né? Judas esteve com Jesus, ele ouviu a voz de Jesus, ele viu os milagres de Cristo, caminhou ao seu lado, e chegou o momento em que Judas trocou Jesus por 30 moedas de prata. Aí a gente olha para Judas e pensa: ai, como alguém pode fazer isso? Como alguém pode trocar Jesus por dinheiro? E nós, meus irmãos? Nós estamos trocando Jesus pelo quê? Não é por 30 moedas. Às vezes é por televisão, é por bebida, por novela. Às vezes não é por dinheiro, mas é pelo um relacionamento. É pelo orgulho. Talvez você esteja trocando Cristo por um prazer de alguns minutos, por um vício, uma tela, ou pela aprovação das pessoas, por uma vontade, por alguma coisa que Jesus já colocou diante de você e falou: me entrega isso. E você continua dizendo: ah não, Senhor, isso não, ainda não. Todo o resto eu te entrego, Senhor, mas isso não. Então, meus amados irmãos, nós precisamos perguntar: quanto vale Jesus para nós? Jesus diz bem assim lá em Marcos 8,36: que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? Pensa nisso, meus irmãos. Ainda que você conseguisse tudo, dinheiro, casa, reconhecimento, prazer, conforto, tudo aquilo que você desejou, mas no final você perdesse Cristo, o que você ganhou? O que você ganhou? Nada. Porque Cristo é a vida. Cristo é o único que quebrou o ciclo da morte e pode nos dar esse privilégio de viver eternamente. Foi Cristo que Deus enviou ao nosso coração para nos transmitir a santidade e a eternidade. E a parte disso, você vai morrer daqui a alguns anos. Se não morrer de catástrofe, de terremoto, de afogado, você vai morrer doente, vai morrer de velhice. E logo vai acabar. A morte vai chegar para todo mundo. Mas Cristo nos garante a vida eterna.
Porque tudo que fica aqui vai ser destruído, meus irmãos. Olha o que Paulo diz lá em Romanos 12, verso 2. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Você precisa de transformação, meu irmão. Não apenas de emoção, não apenas de religião. Não apenas um grupo vai te ajudar. Não adianta você frequentar. Eu frequento o grupo do irmão, a igreja. Não, meu irmão. Não adianta você conhecer doutrina. Você precisa de transformação. Porque seguir a Jesus não significa acrescentar Cristo àquela velha vida, ou remendar o pano novo com o pano velho. Não. Jesus não veio simplesmente para ocupar um pequeno espaço na nossa agenda, no nosso coração. Ele falou claramente: se alguém quer ser meu discípulo, meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Então, negar a si mesmo é aqui que muitos param, meus irmãos. Nós queremos Jesus como Salvador, mas a gente tem dificuldade em entregar tudo a Ele, em negar a nossa vontade. A gente quer perdão, mas não quer abandonar o pecado. A gente quer vida eterna, mas quer continuar sendo governado pela própria natureza. A gente clama: Jesus, salva-me, quando está dificuldade, mas quando Ele toca em determinada área, a gente responde: não, Senhor, aqui não. Meus irmãos, a entrega tem que ser completa. E entrega completa significa o quê? Senhor, se o Senhor me mostrar que eu tenho que sair daqui, eu saio. Se tu me mostrar que eu preciso perdoar, eu perdoo. Se o Senhor me mostrar que eu preciso abandonar isso, eu abandono, meu Senhor. Se o Senhor me mostrar claramente que eu preciso consertar, eu conserto. Porque a minha vida não pertence mais a mim, meu Senhor. E foi isso que Paulo também disse. Ele falou: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus, Gálatas 2:20. E talvez agora você esteja pensando, mas minha vida está destruída, meu irmão. Eu desperdicei muitos anos. Eu conheci a verdade, mas eu não valorizei a verdade como deveria. Eu me afastei da verdade pelos prazeres. E Deus me chamou tantas vezes. Meu irmão, eu pequei sabendo que eu estava pecando. Talvez nem exista mais esperança para mim, meu irmão. Mas, meu querido irmão, a Bíblia diz hoje para você: hoje ainda há esperança. Hoje é esse dia. Olha só para o filho pródigo. Ele foi embora, desperdiçou aquilo que tinha, foi parar longe da casa do pai. Até que um dia ele caiu em si e disse: vou voltar para a casa do meu pai. Chega de sofrimento. E ele voltou sujo, voltou quebrado, voltou sem nada para oferecer. Mas ele voltou. E quando o pai viu ele correu para receber esse filho. Talvez você tenha realmente ido longe demais, mas nunca tão longe que ainda não possa voltar. Então volte, meu irmão. Talvez você tenha caído, mas volte. Talvez tá com vergonha. Volte, mesmo com vergonha. Talvez já tenha prometido várias vezes, mas volte. O inimigo quer que você pense: não adianta mais. Mas enquanto Cristo está te chamando, ainda há esperança. A porta da graça ainda está aberta. Assim como a porta da arca de Noé lá. Cristo é a nossa arca e Ele ainda intercede por nós, pecadores. Mas vai chegar um momento em que Ele vai trocar as suas vestes e vai vestir as vestes de justiça. Tirar as vestes do sumo sacerdote, que intercede por nós no santuário, e vai vestir as vestes de justiça. É nesse ponto que não haverá mais intercessão para nenhum pecador. Aqueles que receberam Cristo em seu coração estarão a cada dia se santificar, cada dia mais. Agora, aqueles que rejeitaram a Cristo e escolheram as suas próprias vontades, e a porta da graça se fechar, essas pessoas cada vez mais se mergulharão e se entregarão ao pecado, à ira e a tudo que é contra Deus.
Meus amados irmãos, talvez sua decisão de permanecer longe de Cristo não esteja afetando somente você. Existem pessoas ao seu redor, seus filhos, sua família, seus pais, seus irmãos, esposa, marido, amigos, vizinhos, ou até mesmo colegas, né? Conhecidos, trabalho. E talvez algumas dessas pessoas, meus irmãos, precisem conhecer Jesus através da transformação que eles vão ver acontecer em você, né? Então a sua reconciliação com Cristo pode alcançar seus familiares, seus vizinhos, os seus amigos e outras pessoas ao seu redor, que Deus colocou como responsabilidade sua para influenciar essas pessoas, para apresentar Jesus, o Filho de Deus, o único Salvador, a elas, a única esperança. Imagine, meu irmão, talvez seu filho esteja esperando ver o pai realmente transformado. Talvez sua esposa ainda não acredita, mas ela está esperando ver Cristo em você. Talvez alguém que conhece seus erros esteja esperando descobrir se o Evangelho realmente consegue mudar os erros, mudar uma pessoa assim. Talvez você seja justamente a pessoa que Deus deseja usar para levar a verdade à sua família. Jesus falou: vocês são a luz do mundo. Para quê? Para iluminar. Primeiro a gente precisa permitir que Cristo acenda novamente essa luz dentro de nós, que Cristo habite em nós, more dentro de nós. Será que você vai ser realmente feliz longe de Deus? Apenas pense em tudo aquilo que Deus já te deu, que Deus já colocou ao seu alcance. Você tem tudo, meus irmãos. Nós temos tudo. Tudo que nós precisamos para ter uma vida eterna, para ter o perdão, para ter vida em abundância. Você tem a palavra, você pode abrir a Bíblia, você pode orar, você pode conhecer Jesus. Você conhece a história. Você sabe da cruz, você sabe que Cristo morreu e ressuscitou. Você sabe que existe perdão. Sabe que existe uma vida diferente para você viver. Agora eu pergunto, meus irmãos, você realmente acredita que o pecado vai fazer você feliz? Olha para a sua vida, o que o pecado já produziu em você? O pecado já te trouxe paz? O pecado já alguma vez já te trouxe liberdade? Ou o pecado apenas traz a culpa, escravidão, vazio, medo? O pecado promete liberdade. E depois ele te aprisiona, coloca correntes em você. Ele promete prazer, mas depois deixa você vazio, infeliz, deprimido. Promete felicidade, mas é tudo mentira. Ele nunca consegue entregar aquilo que somente o Senhor Jesus pode dar. E o Senhor Jesus está convidando eu e você. Ele diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Talvez você está procurando descanso, meu irmão, só que está procurando no lugar errado, onde nunca vai encontrar um descanso. Nessa vida corrida, nessa vida frenética, de hábitos destrutivos. Volte para Jesus, meu amado. Volte para Jesus, Ele está te esperando de braços abertos. Existe um perigo muito grave em achar que está tudo bem. É muito perigoso isso, achar que está perto de Deus, né? Pensar que está tudo bem e está longe de Deus. Olha a mensagem que o Senhor Jesus diz a Laodiceia, a igreja de Laodiceia, a igreja da última geração. Você diz: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu? Olha só, meu querido, perceba o problema? Laodiceia não estava dizendo: eu estou perdida. Ela dizia: eu não preciso de nada. E talvez alguém está dizendo a mesma coisa.
Ah, não, mas eu sou cristão já, sou da igreja fulano, tal, sou da placa tal, eu sou cristão a vida toda. Mas essa não é a pergunta. Ah, não, irmão, mas eu fui batizado, eu conheço a Bíblia. Não, meu irmão, a pergunta não é essa. A maioria das pessoas que vão se perder e vão se queimar junto com Satanás, elas conhecem a Bíblia. Elas conhecem. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é: Jesus governa a sua vida? Como é que está a sua oração? Como é que está a sua vida quando ninguém está vendo? Como é que estão os seus pensamentos? Como é que você trata a sua família? Existe alguma coisa que Jesus já pediu e você continua segurando? Porque, meus irmãos, a gente pode até enganar as pessoas, a gente pode até enganar a família, pode até enganar nós mesmos, mas a gente não engana a Deus. Então eu te pergunto de novo, o que você está esperando? Meu querido amigo, minha querida amiga, meus irmãos, agora eu quero voltar àquela pergunta do começo. O que precisa acontecer? O que você está esperando para entregar sua vida completamente a Jesus? Uma tragédia? Os escombros? Naufrágio? Sentir falta de ar? Doença? Uma perda? Por que esperar tanto para se entregar ao Senhor Jesus? Diga hoje a Deus, ore a Ele, fala: Deus, se o Senhor me der outra oportunidade, eu vou mudar. E se Deus está te dando uma oportunidade agora, olha para as suas mãos, olha os seus dedos mexendo, você está vivo, você consegue respirar, você consegue pensar, meu amigo, você consegue escolher, você consegue orar, você consegue pedir perdão, e você consegue, pelo poder de Jesus, até abandonar aquele pecado, consegue procurar aquela pessoa, pedir perdão, consegue dobrar os joelhos. Você ainda pode voltar, meu irmão. Então não espere as coisas piorarem. Não espere o ar faltar. A Bíblia diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o coração. Hoje, talvez você tenha sido chamado várias outras vezes. Talvez você já tenha chorado antes, tenha prometido antes, tenha dito: eu vou me entregar completamente, mas os anos foram passando e aquele dia nunca chegou, meu irmão. E se esse dia for hoje? Eu não estou falando de emoção, eu não estou falando de chorar durante alguns minutos, eu estou falando de uma decisão, a decisão mais importante da sua vida, da entrega. É a decisão de dizer: Jesus, acabou a minha resistência. Eu me entrego ao Senhor Jesus. Talvez existe apenas uma coisa entre você e uma entrega completa. Uma coisa. E você sabe exatamente qual é essa coisa. Talvez ninguém saiba. Mas enquanto você está ouvindo essa mensagem, essa coisa veio à sua mente. É essa mesmo aí, essa que você está pensando. É justamente essa coisa. E talvez Jesus esteja dizendo para você agora: entrega isso aí para mim, filho. É isso mesmo, isso aí que você está pensando agora. Entrega para mim. Não negocie, meu irmão. Não negocie, não peça mais tempo. Não diga: Senhor, não estou pronto ainda, depois. Não, meu irmão. Porque se você estivesse debaixo daqueles escombros, você entregaria. E por que não entregar agora, enquanto ainda tem vida? Não precisa passar por aquilo. Se você estivesse se afogando, entregaria. Se você soubesse que é a sua última noite, entregaria. Então por que não entregar a sua vida completamente a Jesus agora? Jesus não está pedindo aquilo para destruir a sua felicidade. Na verdade, Ele está tentando libertar você daquilo que está destruindo a sua vida. Olhe para a cruz. Cristo não entregou a metade. Ele não veio com a sua divindade para vir aqui fingir uma morte. Ele veio e se tornou homem. Ele se esvaziou da sua natureza. Ele se fez carne.
Com o poder que restou, ele se fez carne. E o que restou ali foi uma semente humana que o próprio Pai depositou no útero de Maria. Glória a Deus por isso. Jesus se entregou completamente. Jesus morreu de verdade. Jesus se esvaziou completamente, a ponto de assumir a natureza humana, a condição de servo. Olhe para a cruz, meu irmão. Olha lá, Cristo entregando tudo que tinha, toda a vida, todo o ar, todo o sangue para salvar eu e você. Ele entregou tudo. E agora talvez seja esse o momento de você responder: Senhor, o Senhor entregou tudo por mim. Eu não quero mais entregar as coisas pela metade para o Senhor. Eu não quero apenas entregar uma parte de mim. Eu quero entregar tudo. Eu quero entregar minha vontade, meus planos, meus hábitos, Senhor. Eu quero entregar meus pecados, meus desejos, a minha casa, a minha família, o meu futuro. Oh, Senhor, eu quero entregar até mesmo aquela coisa que eu estava segurando. Eu entrego também, meu Pai. Eu não quero esperar uma tragédia acontecer para me te buscar. Eu não quero esperar perder meus filhos estão no hospital para me te buscar. Eu não quero esperar um acidente, uma coisa terrível acontecer, ou até mesmo a porta da graça fechar para te buscar. Eu não quero esperar ter o meu último fôlego para poder perceber que tudo aquilo que eu estava segurando não valia nada comparado com o Senhor. Eu percebi isso agora, Jesus. Me perdoa pelas vezes que eu troquei. Eu te troquei pelas coisas tão pequenas, tão sem valor. Me perdoa pelas vezes que eu ouvi a sua voz e disse depois, ignorei. Eu não quero falar isso novamente, Senhor. Hoje eu digo sim. Senhor Jesus, se existe alguma coisa em mim que precisa morrer, que morra, faça morrer, Senhor. Se existe alguma coisa que eu preciso abandonar, meu Senhor Jesus, eu abandono. Eu preciso de Ti, eu Te amo. E se existe alguma coisa que eu preciso consertar, me dá coragem, me dá poder para eu consertar, Senhor. Eu não quero uma vida dividida, eu não quero um coração dividido. Eu não quero pertencer um pouco ao mundo e um pouco ao Senhor. Eu quero pertencer completamente ao Senhor Jesus. Recebe a minha vida, Senhor. Me transforma, me purifica. Eu sei que essa força, esse poder vem do Senhor. Então não tem nem desculpa para dizer que eu não consigo. Porque o Senhor diz que eu consigo. E diz que eu posso tudo em Ti. Pelo Teu poder. E que a partir de hoje, meu Senhor, eu possa dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo Jesus vive em mim. Amém. Meus amados irmãos, talvez amanhã você nem se lembre de todas essa mensagem, todas as palavras dessa mensagem. Mas eu queria que você lembrasse dessa pergunta: o que você ainda está esperando? Jesus já morreu por você, o preço já foi pago, a porta ainda está aberta, a misericórdia ainda está sendo oferecida. Você ainda está respirando e ainda consegue ouvir a voz de Deus e de Cristo te chamando. Não espere, meu irmão. Se existe algo para você entregar, entregue hoje. Se existe algo para você abandonar, abandone hoje. Se existe alguém que você precisa pedir perdão, peça perdão hoje. E se você se afastou da vida que é o Senhor Jesus, volte hoje. Se Cristo está chamando você para uma entrega completa, não fale, não responda depois. Diga: eis-me aqui, Senhor, eu sou o teu servo, eu sou tua serva. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, toda a minha vida eu entrego a Ti, Jesus. Porque um dia, meus irmãos, todos nós vamos estar diante de Deus. E naquele dia, você não vai desejar ter dado mais tempo para essas coisas, pecado, prazeres, do que para Jesus. Você não vai desejar ter assistido mais aquilo, você não vai.
Você não vai desejar mais o seu dinheiro. Você não vai desejar o seu orgulho. Naquele dia, talvez vai existir apenas um desejo no seu coração. Oh, eu gostaria de ter entregado tudo a Jesus. E talvez vá ser tarde demais. Então o conselho da Bíblia hoje, do Senhor Jesus hoje é: faça isso enquanto você pode. Eu já entreguei a minha vida, então entregue de novo. Entregue diariamente. Você entende que você precisa entregar diariamente? Negar a sua vontade dia após dia? Então não é só no batismo. Relembre o batismo toda manhã e fale: essa vida pertence a Cristo. Não a mim mesmo, não a minha vontade, mas a Cristo. Eu me entreguei a Ele. E cumpra o seu compromisso no batismo. No batismo você assumiu um compromisso com Jesus de fazer morrer suas vontades. De fazer morrer. Ali simbolizou a morte para suas vontades, e quando você sai da água ali, representa a nova vida. É um compromisso público que você fez. Senhor, eu assumo um compromisso com o Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, e que as minhas vontades morram, e estou fazendo o compromisso de fazer somente a tua vontade, não a minha. E aí, dia após dia, você precisa confirmar, renovar, relembrar esse pacto que você fez com Jesus. Quer ser meu discípulo? Quer ser meu seguidor? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não tem como ser discípulo de Jesus e não negar as vontades. Porque as vontades da carne luta contra o Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo está lutando contra a nossa carne, contra as nossas vontades, para nos santificar. E a nossa carne resistindo a Cristo, esperneando, fugindo da graça de Deus. Então, meu amado irmão, meus amigos, faça isso enquanto você pode. Faça isso enquanto você ainda é chamado. Faça isso hoje. Prepara-te, Israel. Prepara-te, povo de Deus, para encontrar com o teu Deus. Jesus está chegando. E hoje, se você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Entregue tudo, meu amado. Volte para Cristo hoje, em nome do Senhor Jesus. Esse foi mais um Pão de Cada Dia. Se inscreva, compartilhe com todas as pessoas que você ama. E que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém.